Olá, você! Vamos para a nossa segunda aula de grafia. Gostou da primeira? Espero que sim, né? E agora a gente vai para emprego de letras ainda, mas também a gente vai ver algumas expressões importantes. Então, tá aqui. Objetivos desse nosso encontro é reconhecer a grafia das palavras por agrupamento, como nós já viemos fazendo, reconhecer a significação e a diferença entre palavras e expressões muito parecidas ou idênticas no som e entender o emprego dos porquês, que também não deixa de ser, né, uma expressão muito parecida e idêntica no som. Não é verdade? Muito parecida na grafia e idêntica no som. Então, continuando de onde nós paramos, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o emprego do X. Mas aí, veja, nós vamos direcionar esse emprego do X para o emprego dessa letra quando representa o som do CH. Então, veja, a gente faz o emprego do X com som do CH depois de um ditongo, como acontece, por exemplo, na palavra caixa. Olha lá, o AI é um ditongo e aqui eu empreguei o X no lugar de um CH. A mesma coisa acontece na palavra peixe. Não é interessante como a gente escreve essas palavrinhas? Depois a gente fala assim, nossa, não é que é mesmo? É, né? É bem curioso. Mas aí a gente vai entendendo o porquê, tá? Depois da sílaba me, como por exemplo, mexerica. Olha lá, tá depois da sílaba me, a gente põe o X com o som do CH. A palavra México também é assim, né? O verbo mexer, olha lá, e assim por diante. E depois da sílaba em, como acontece, por exemplo, e em enxoval, olha lá. Tá vendo? Enxoval. Aliás, nós também temos enxurrada, certo? Que é com X. A gente só tem que tomar cuidado com a palavra mecha, não é mexa, que é do verbo mexer. Mecha, substantivo, como a mecha do cabelo. Essa é com CH, mas fica diferente do verbo, porque se fosse o verbo seria, por exemplo, mexa a sopa, tá vendo? E também o verbo encher, que tem alguns derivados que mantêm, como a gente já sabe, não é essa grafia. É o caso, por exemplo, de enchente. Olha lá, porque enchente diz que encheu, não é? A enchente aconteceu porque encheu, diferente de enxurrada, que escoou. Então, não faça essa confusão, tudo bem? A gente tem aqui agora a grafia de substantivos com essas três terminações. São, só que cada uma de um jeito, né? Com os dois S's, com o S e com o C cedilhado. Aqui eu sei que você não vai memorizar tudo que eu estou falando, mas você pode levar para você como dica, não é? E também para tirar dúvida daquele substantivo que te traz tanta dificuldade. Porque, em geral, a gente não tem tanta dificuldade com todas as palavras, mas tem aquela que pega no nosso pé, não é assim? Aí, quando eu era criança, eu tinha pavor da berinjela. Verdade, a professora ditava berinjela, porque eu tinha ditado na época, e aí toda vez ela ditava berinjela. Gente, mas eu errava até o dia que eu falei, não, eu não vou mais errar essa berinjela. E aí eu fiz assim, eu pensei na berinjela. Não ri da minha berinjela, não. Aí, olha lá, fiz a berinjela. Gente, não é que a berinjela tem a carinha do Jota? Pronto, nunca mais errei na minha vida. Olha só, berinjela é com J. E a tigela também era outra. Aí imaginei, bom, normalmente a gente vê a tigela de cima, ela é redondinha. Então pronto, tem a cara do G. Gostou? Que dicas ótimas de grafia, né? Mas é só para a gente entender que existem palavras que pegam no nosso pé e a gente dá um jeito nelas. Então é isso que você vai fazer com os substantivos terminados em são aqui, a partir das considerações que eu vou fazer para você, tá bom? Então veja só, quando você tem um verbo terminado em itir, como eu marquei aqui para você, o substantivo correspondente vai ter são com dois S's. Então observe demissão, certo? Se o verbo tem esse pedacinho final aqui, ó, primir, ele vai ter o substantivo correspondente escrito com os dois S's, certo? E ceder, não é? Tem o substantivo, olha lá, tem o substantivo correspondente escrito com dois S's, certo? Ceder, fiz a cessão do meu terreno, então eu cedi meu terreno, doei, não é? Diferente
de você ter aí, por exemplo, a seção com S e um C cedilhado, que aí são as repartições, são os departamentos, não é? Diferente ainda de seção com 3 S's, que sempre vai ser uma reunião de S's. Eu tô brincando, né? Porque são 3 S's, mas é uma reunião de S, então lembre-se de que existe aí uma reunião de pessoas. Por isso a sessão de cinema, a sessão da tarde, as pessoas se reúnem para fazer alguma coisa, a sessão espírita e assim por diante. Agora, a sessão de livros de literatura é essa daqui, porque é um departamento que você tem na livraria, por exemplo. Tudo bem? Ótimo, então já fizemos as diferenças entre eles. Agora a gente tem, veja lá, verbos que terminem em verter para analisar. Os verbos têm esse ne, não é? Esse nd, na verdade, para fazer a última sílaba. Tá vendo que a última sílaba é o der, né? Mas antes do d tem o n. E depois, quando o verbo termina em pelir. Veja, esses verbos, originar substantivos com S só. Por isso que você escreve reversão dessa maneira, pretensão desta maneira aqui e expulsão também dessa maneira aqui. Todos eles com um S apenas. Tudo bem? Coisa linda, né? Aqui, veja, verbos, né, que são, na verdade, derivados do ter, dão origem a substantivos terminados com o C cedilhado. São verbos derivados do ter, tá? A gente põe que eles estão grafados com o ter no final, mas veja, eu estou dizendo para você que são verbos que derivam do verbo ter. Então, o ater, o conter, o manter, o reter e assim por diante, são todos derivados do ter, e eles vão ter o substantivo correlato com C cedilhado. Então, veja aí, atenção, C cedilhado, né? Contenção, com o C cedilhado. Retenção e assim por diante. Tudo bem? Aqui agora a gente vai falar dos verbos cuja terminação será em E ou I. Eu vou simplificar para você. O verbo vai ter o E no final, não é? Quando ele for de primeira conjugação. Terminados assim, o ar, no infinitivo, para a gente conjugar o presente do subjuntivo. Pensa que ele vai terminar em E, você vai ficar em dúvida se você escreve em E ou I. Pensa no infinitivo, vê que o verbo é de primeira conjugação. Pronto, põe o E no final. Estou simplificando o raciocínio. Então, abençoar fica abençoe. Olha lá. Continuar fica continue, não é continue, independentemente de como a gente fala, tá? Se você observar, então, que você vai escrever um verbo que tem a terminação em som de I, eu escrevo com I ou com E, então você vai pensar nele no infinitivo, e ele vai ser de terceira conjugação, porque termina em I, ou de segunda, termina em E. Então, é o AIR, o IR e o ER. O que acontece? Quando eles estão flexionados na segunda e na terceira, tu aí na frente, né? Pessoa do presente do indicativo. Mas lembra que eu falei? Pensa que você vai usar o verbo com a terminação de E ou de I, você fica em dúvida, então você vai olhar para o infinitivo. Então, olha lá, cair é de terceira, então fica tu cais, eu caio, tu cais, ops. E ele cai. Com I, tá vendo? O possuir, eu possuo, tu possuis e ele possui. E o moer, eu moo, tu moes. Olha lá. E ele moe. Perfeito? É assim mesmo que você pode usar. Então, veja, cai, possui, moe, constitui, não é? Aliás, esses verbos aqui, de terceira conjugação, que a gente fala termina em ir, né? Os que dão mais trabalho são os que terminam em ir. Constituir, destituir, e assim por diante. E você pode usar como modelo a ser seguido o verbo possuir, tá? Por isso que ele tá aí. Porque ele serve de paradigma para os demais. Tudo bem?
Muito bem, a gente acabou os agrupamentos aqui, a gente começa falando das expressões importantes. Para isso, eu vou dar algumas dicasinhas. Então, veja, essas expressões caem muito em prova e elas podem cair tanto em questões de clareza, sabe aquelas frases reescritas de modo claro, por exemplo, né, e corretos? Muito bem, então, esse tipo de questão de interpretação. Se você não souber que essa expressão significa, você pode errar uma questão de interpretação, não é? E nas questões de melhor redação, que também servem para você entender correção e clareza. Maravilha? Então vamos entender. Quando a gente usa ao encontro de, nós estamos dizendo que alguma coisa vai a favor da outra, para junto da outra. Então observe aqui, as medidas vão ao encontro dos anseios do povo. Tudo bem? Olha lá, ao encontro dos anseios do povo. Ou seja, elas vão na mesma direção, para junto, satisfazendo o povo. Agora, quando a gente inverte a expressão e começa de encontro a, então aí nós temos sentido contrário. A gente inverteu a expressão, deu sentido contrário. Então, as medidas vêm de encontro aos interesses do povo, ou seja, não satisfazem os interesses do povo. Tudo bem? Então, é só você se lembrar do seguinte: se eu vou ao encontro de alguém, eu vou na direção dessa pessoa, não é? Por isso que ao encontro de a favor de. Tudo bem? Quando você inverte, o sentido fica invertido, ou seja, o sentido contrário. Então, vai ficar de encontro a, percebe? Ó, porque o azinho tá aqui que eu falo que inverteu. Tá bom? Tampouco é diferente de tão pouco. Em tão pouco, a gente tem dois advérbios, ó. Muito pouco. Então, ele estuda tão pouco, é o mesmo que dizer que ele estuda pouquíssimo, percebe? Diferente daqui do tampouco, que significa também não. Veja, não estuda, tampouco trabalha. Ou seja, ele não estuda e também não trabalha. Por isso que o tampouco muitas vezes aparece lá na sua tabela de conjunções coordenativas de sentido aditivo. Tudo bem? Muito bem. Ao invés e em vez de. Ao invés de, grava pela preposição ao invés, ao contrário. Agora, em vez, pela preposição, ó, em lugar de. Então, em vez de, em lugar de, é porque você trocou uma coisa pela outra. Ao invés, ao contrário, sentido de oposição. E, além disso, observe a grafia de invés, que ela lembra muito a palavra inverso, para ajudar você a lembrar do sentido contrário. Então, o preço subiu ao invés de cair. Olha lá o subir e cair bem claramente colocados para você aí. Foi ao cinema em vez de ficar em casa. Então, ele trocou uma coisa pela outra. Não ficou em casa, foi ao cinema. Tudo bem? Depois, a gente tem aqui, essa expressão, como ela cai em prova, não é? Gente, o afim só fica junto porque tem afinidade, certo? Então, aquilo que é semelhante. Ó, o exemplo, o espanhol é afim do português. Veja, tem finalidade com a língua portuguesa. Agora, afim, não é? Fim sozinho, sem o a, tá vendo? Trabalha com a ideia da finalidade. Então, fim, finalidade, certo? Veja, então, estude a fim de ser aprovado, com a finalidade de ser aprovado, para ser aprovado. Essas expressões caem demais em prova. Então, lembre-se de que o afim só fica junto porque tem afinidade. Não é? Como a finalidade não tem afinidade, o afim fica separado, tá bom? Em princípio e a princípio. Veja, em princípio, em tese, que é o mesmo que na teoria, certo? Pela preposição você grava. O a princípio é no início, observe, no começo. Lembre-se de que o a inicia o alfabeto, não é? Então, quando você diz a princípio, dá a ideia de no começo. Então, observe aqui a frase. Em princípio, nós temos os mesmos direitos, porque isso é na teoria. Agora, aqui, no próximo exemplo, o que, que você tem? A princípio, achei que ele estivesse bem, ou seja, no começo, eu achei que ele estivesse bem, porque depois eu percebi que não. Tá vendo? É assim que você vai ver a diferença aqui. Muito bem. Depois, a gente tem a preposição a e o verbo haver. A preposição a, além de todos os empregos que ela tem, nós temos dois empregos importantes a saber aqui. Ela serve para indicar tempo futuro e para indicar a ideia de distância. Então, daqui a 2 horas,
E veja que a gente fala daqui 2 horas, a gente não pronuncia esse A, por isso na hora de escrever a gente se atrapalha. Mas veja que se eu falo daqui a 2 horas, eu estou dando uma perspectiva futura. Então, daqui a 2 horas, eles chegarão. Olha lá o verbo no futuro. Fiquei a 10 metros do local, ou seja, a distância de 10 metros. Tudo bem? Mas o verbo haver tem o mesmo som da preposição a, só que ele tem, ou melhor dizendo, ele expressa sentidos diferentes. Então, ele pode ser usado para indicar tempo passado, como o verbo fazer. Então, há 2 horas choveu. Eu poderia dizer faz 2 horas que choveu, por exemplo. E o verbo haver também é usado com sentido de existir, ocorrer e acontecer, em especial de existir. Observe, há 10 pessoas ali. É o mesmo que dizer que existem 10 pessoas ali, certo? Mas observe ainda que o verbo haver nessas duas considerações aqui só pode ser empregado em terceira pessoa do singular, tá? Com essas duas acepções aí, indicando o passado ou sentido de existir, ocorrer, acontecer, só no singular. Ele aí é chamado de verbo impessoal, tá? Impessoal. Ou seja, é um verbo que não aceita sujeito. E aqui eu pus um exercício de fixação para você ter mais exemplos aí com você, além de fazer isso comigo. Se você quiser, você pode parar, assim, essa aula, essa explicação, preencher os espaços e voltar aqui. Veja lá, conseguirei chegar ao local combinado daqui a 2 horas, ou seja, ideia de futuro, né? Depois, há 3 anos encerrei minha graduação. Olha, isso já aconteceu, então aqui eu estou usando o verbo haver, né? Na próxima, nós temos, estamos a 10 mil pés de altura. Nós temos aí a noção da distância, né? Por isso a preposição a que é empregada. E aqui o local do evento fica a 2 horas deste ponto indicado no guia. Ainda que a menção tenha sido feita a 2 horas, dá para a gente uma noção da distância a ser percorrida, porque vai levar 2 horas para chegar a esse lugar, certo? Então é a preposição a que entra aí. Maravilha. Aí nós vamos ter a expressão acerca de, em que o acerca fica todinho junto, e esse sentido é esse, sobre, a respeito de. Por exemplo, falou acerca de alguma coisa, falou acerca de política, falou acerca de biologia, então falou sobre algum assunto, falou a respeito de algum assunto. Existe também a expressão cerca de. A expressão cerca de tem o sentido de aproximadamente, então observe, cerca de 10 pessoas virão. Aproximadamente 10 pessoas virão. Esse é o sentido aqui, tá? Ó lá. Assim. Tudo bem? Gente, aí a gente tem que entender que a expressão cerca de, cujo sentido é de aproximadamente, pode vir precedido da preposição a, como pode vir precedido do verbo haver. E vai continuar indicando para a gente, né, as ideias que a preposição a indicam e o verbo também dentro dessas acepções que eu acabei de citar aqui um pouquinho antes. Então, veja, dando ideia de distância ou tempo futuro, você vai empregar a preposição a antes de cerca de, que tem o sentido de aproximadamente. Então, vai dar para a gente a ideia de distância e de tempo futuro aproximados. A expressão acerca de com o verbo haver vai trabalhar com a noção de tempo passado, por isso igual ao faz, ou igual ao existir, que pode ser existe ou existem, a depender da frase. E o cerca de vem aqui porque vai indicar um tempo passado, ou sentido de existir aproximadamente alguma coisa. Então, eu pus um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem mora a cerca de 10 quadras do centro da cidade. O que a gente tem aqui é o sentido da distância, uma distância aproximada, mais ou menos a 10 quadras, né? E neste último exemplo, a gente tem trabalha há cerca de 5 anos, faz aproximadamente 5 anos. Tudo bem? Por isso que é o verbo haver que é empregado aqui, porque a gente tem a ideia de tempo decorrido. Maravilha! Então, veja que nós temos mais um exercício de fixação e você já sabe. Você pode parar, né, a aula nessas frases, respondê-las e continuarmos aqui. Então, veja lá. A palestra foi acerca de tudo juntinho, porque foi sobre política geográfica.
não é? Depois, a gente tem há cerca de 200 pessoas na palestra. Existem, por isso, acerca de com o verbo haver. Não o vejo há aproximadamente 20 anos. Faz aproximadamente 20 anos, então é o verbo haver, não é? E a fazenda fica a 2 horas, observe aí, a 2 horas de carro da cidade, não é? Dando para a gente a ideia da distância. Então, a gente põe a preposição a mais a expressão cerca de. Coisa linda, né? É tão bom quando a gente sabe as coisas. Maravilha. Agora, veja, quando é que eu escrevo o senão junto, quando é que eu escrevo o senão separado? Se deu ideia de oposição, o senão fica juntinho. Tem que dar a ideia de oposição. E nesse caso, vai ter a ideia do contrário, do a não ser ou do mas sim. Mas são todos eles de oposição, tá? Porque se a gente separar, como acontece aqui embaixo, a gente vai ter uma condição na negativa. E o ser vai ser sinônimo da conjunção caso com a negativa em seguida. Vamos ver exemplo dessa condição. Veja, a gente tem aqui assim: esperarei mais um pouco. Se não vier, irei embora. Então, esperarei mais um pouco. Se não vier, irei embora. Veja que eu pus o caso aqui para você perceber. Esperarei mais um pouco. Caso não venha, troquei a conjunção, adaptei o verbo, tá? Caso não venha, irei embora. Mesmo com essa adaptação do verbo, veja, o se tem o mesmo emprego do caso, o mesmo sentido. Por isso aqui é condição e o senão fica separado. Agora, veja lá. Nos 3 exemplos acima, caso não funciona. Eu vou pôr aqui para você perceber isso, né, na substituição de um pelo outro. Então, observe. Saia daí, caso não vai se molhar. Não funciona. Então, você não fica junto. É uma forma de você pensar. Ó o balãozinho significa que você está pensando, tá? É, como na história em quadrinhos. Então, saia daí, do contrário, vai se molhar. Não faz outra coisa, a não ser reclamar. Porque é o sentido de exceção, de oposição. Veja, não faz outra coisa caso não reclamar. Então, a dica é, onde o caso não der certo, o senão fica junto. Tudo bem? Veja, não tive a intenção de exigir, caso não de pedir não funciona, então o senão fica junto. Tudo bem? Ótimo. Agora aqui, vamos lá. O emprego dos porquês. Eu fiz para você, digamos assim, um roteiro de raciocínio. Então, você tem lá que preencher a lacuna da frase ou observar se o porquê foi corretamente grafado. O que você vai fazer? Você vai pensar primeiro neste caso aqui. Como? Você vai ler a frase e vai ver. Normalmente desconhecemos estes 2 porquês de nossa sociedade. O artigo, o pronome numeral são determinantes de um substantivo. Então, o porquê nessa função de substantivo, ele vai ser grafado junto e com acento. Você pode não lembrar da classificação, o importante é, você leu a frase, encontrou um artigo ou um pronome numeral, o porquê fica junto e com acento. Porém, se não houver o determinante, você vai verificar. Ele é seguido de sinal de pontuação? Ficou no final da frase? Então, a gente separa. Olha lá. Você não irá conosco? Por quê? Então, esse porquê, ele finaliza a frase com sinal de interrogação. Então, ele fica separado mesmo com acento. E se for no final de uma frase, ó, dá na mesma. Na frase corrente, vai dar na mesma. Você vai separar. Por quê? Porque não existe determinante aqui. Então, primeiro determinante, depois seguido de sinal de pontuação, final de frase. Não é nenhum dos 2 casos, você vai trocar pelo pois. Deu certo? É conjunção. Fica tudo junto, sem acento. Veja aí, ele faltou à reunião, pois estava doente, não é? Aqui é o balãozinho, ó, deu certinho. Então, o porquê fica junto. E a dica é, expressões até porque, isso porque, elas ficam assim juntinhas, tá? Depois, se a troca pelo pois não der certo, então você trocou pelo pois, deu certo, porque fica junto. Mas, gente, se você trocar e não der certo, a gente faz como na vida, não deu certo, separa. Beleza? Então, veja, esta é a razão, pois discutimos tanto ontem? Não.
Se você tiver dificuldade de entender que o pois não cabe, você pode trocar esse porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, olhando a palavra que veio antes. Como razão aqui é feminino singular, eu vou pensar, essa é a razão pela qual, no lugar do porquê, tá vendo? Pela qual discutimos tanto ontem, dá certinho. Pela qual, duas palavrinhas, duas palavrinhas. Isso aqui é preposição mais pronome relativo. Então, veja lá, o porquê fica separado sem acento. E por fim, eu não sei por que ele não comparecerá à reunião. Eu não sei por que motivo. Tá vendo? Na frente do porquê eu consegui encaixar a palavrinha motivo. Se você já aprendeu assim por qual motivo, no lugar de que motivo também, tanto faz. O importante é que você encaixe o motivo aqui, ó. Não sei por que motivo ele não comparecerá à reunião. Esse porquê ficar separado e sem acento, porque ele está aí fazendo uma pergunta. Aí você fala, Luciane, mas não tem interrogação no final. Não, é o que nós chamamos em português de interrogativa indireta. Veja, eu não sei por que ele não comparecerá à reunião. Tá vendo? Então, o porquê separado sem acento eu deixo por último, como raciocínio, mas ponho esse para você pensar primeiro, porque junto com acento. O segundo, que é tão fácil quanto o primeiro para você pensar em segundo lugar. O terceiro, na troca do pois, que deu certo, fica junto. Não deu certo, vai para o quarto raciocínio e separa. E ainda dê as possibilidades de raciocínios aí para você perceber o porquê separado sem acento. Quando ele é substituível por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ou quando ele pode vir acompanhado no raciocínio pela palavra motivo. Por isso, eu coloquei o exercício de fixação que você também pode parar aqui o vídeo, fazer, não é, o exercício e voltar. Já fez? Então vamos lá que eu vou explicar. Então veja, você tem a lacuna. Não existe artigo nem pronome, nem numeral antes do porquê. Ele não está seguido de vírgula. Então eu penso no pois. Pois você não realizou sua atividade? Não funciona, porque é uma pergunta, então é o último porquê. Percebeu que eu usei a escalinha que eu fiz para você de raciocínio? Então, primeiro eu penso no porquê junto com acento. Vamos lá. Não a realizei. Isso aqui é verbo. E aqui, veja, se aqui é verbo, não é pronome, no artigo, não é numeral, então não é o primeiro porquê, que é aquele junto com acento. Não tem aqui, ó, um sinal de pontuação. Então, não é o segundo caso. Troco pelo pois. Não realizei, pois estava cansado. Funcionou. O porquê fica junto. Entendeu? Agora, vamos lá. Eu vou fazer direto, tá? Pra gente poder ter o gabarito. Aquele foi o motivo por que brigamos. Então, seguindo as 3 linhas de raciocínio, você vai ver que até a terceira não vai dar certo, porque aqui é pelo qual brigamos nesta terça. Por isso, fica separado sem acento. E na letra D, a gente tem o seguinte. Todos perceberam que estes foram os... Olha lá, o artigo apareceu. Não é para você imaginar artigo, pronome numeral. Ele tem de estar escrito na frase. Ele apareceu, você deixa o porquê junto. Inclusive, tem plural nessa hora. E na letra E, ele está deprimido sem saber por quê. Veja, saber é verbo, não é nenhum determinante. Então, eu separo esse porquê. Aliás, melhor dizendo, eu não posso escrever o porquê junto, aí eu vou para o segundo. Tem aí o sinal de pontuação e é final de frase, separo o porquê, mantenho o acento. E por fim, não será, pois foi reprovado no teste? Veja, não será que ele está deprimido porque, pois foi reprovado no teste? Então, aqui, essa parte não é a pergunta. A pergunta é, não será que é por isso? Então, é um motivo possível, como a pessoa não tem certeza, ela está tentando achar uma justificativa. Porque o porquê junto, sem acento, é conjunção, e ele tem essa ideia da justificativa. Tudo bem? Espero que tenha ajudado bastante você, e eu te espero para o próximo encontro, tá certo? Um abraço.